Queria te convidar a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45. A gente vai ler do 45 até o 47. Manhã de ceia, e sempre, meu pai é pastor há mais de 30 anos, e era interessante que todo domingo de ceia, pela manhã, era uma palavra voltada para a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz, pela sua e pela minha vida. Eu queria hoje, se eu pudesse intitular essa mensagem hoje, eu intitularia como chamados ao arrependimento. Existe uma coisa que eu fico realmente muito preocupado, irmãos. É a falsa certeza da salvação. Às vezes a gente está caminhando numa direção que está completamente errada, mas a gente não se dá conta. E em momentos como esse, talvez aqui na igreja, do seu pequeno grupo, você é confrontado pelo Espírito Santo. Porque quem confronta não é quem traz a mensagem. Quem confronta é a palavra de Deus que faz esse trabalho. O Espírito Santo traz a luz sobre coisas que nós estamos errando e nós não estamos percebendo. Então hoje, se eu pudesse intitular essa mensagem, seria chamados ao arrependimento. Além de mim, tem mais alguém aqui que precisa se arrepender pelos seus pecados? Ou eu estou sozinho? Amém. Glória a Deus. Então você que abriu, Lucas 24, 45. Não sei se vai projetar aqui. Vamos ler juntos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos traz direção, que tira as escamas dos nossos olhos para vermos exatamente aquilo que precisamos ver. E que nessa manhã o teu Espírito Santo possa trazer luz sobre nossas vidas, para que nós possamos ver o que estamos errando, pedir perdão pelos nossos pecados e alcançar a fé salvadora que o teu Espírito Santo pode nos dar. Que em nome de Jesus essa seja uma manhã gloriosa, Pai. Que o Senhor seja o centro aqui nesse lugar, nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Dia 31 de outubro foi comemorado o Dia da Reforma Protestante. E existem as 5 solas. É a sola Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus. Sola Fide, somente a fé que traz a salvação. Sola Gratia, que é só a graça de Deus que pode te libertar. Solos Christus, só Cristo tem o poder sobre o pecado, tem o poder sobre tudo. E só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Isso é o que balizou a reforma protestante. E se nós estamos vivendo o evangelho que vivemos hoje, com essa liberdade, é porque alguém clamou lá atrás, alguém foi profeta lá atrás, para ir contra um sistema. Uma breve história, um breve resumo, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Você e eu, se tivéssemos naquela época, a gente não poderia ler esse texto de Jesus, porque era todo em latim. Então, a igreja católica, na época, corrompida, não permitiu que as pessoas acessassem a palavra para entender a verdade. Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, se eles não conhecerem a verdade e ficar só no que eu falo, é possível manipular as pessoas. E era isso que Martinho Lutero tinha visto. Antes dele, John Huss também, ele viu isso, só que ele foi condenado à fogueira, ele foi morto. E dizem, que quando ele estava sendo morto, ele falou assim: daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não vão poder acabar. As chamas não vão poder consumir ele. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero. Então ali ele sendo queimado, ele foi e profetizou isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. É só um apanhado, porque dia 31 de outubro é um momento muito, é um dia muito que a gente precisa lembrar sempre.
da reforma protestante. Nós precisamos reformar a nossa mente todos os dias, através de um contato com a palavra de Deus, com as Escrituras. John Edwards, não sei quantos já ouviram falar, John Edwards, foi um grande pregador do século XVIII. Ele dizia que a terra é o único inferno que os cristãos vão conhecer. E a terra é o único céu que não os cristãos vão conhecer. Ele faz uma analogia, porque aqui na terra nós vamos sofrer, queridos. Nós, enquanto cristãos. E isso realmente pode ser um tormento para nós, mas nós vamos passar a eternidade com Ele. Não haverá mais dor, não haverá tristeza. Então, o único inferno que você e eu vamos conhecer está aqui. Mas, isso aqui não se compara ao inferno mesmo. Que aqueles que não professarem Jesus como Senhor e Salvador vão conhecer na eternidade. Então, isso aqui seria o céu para essas pessoas, porque o inferno realmente é um lugar muito ruim. E essa palavra hoje, ela causou assim, muito temor em mim, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente acha que está tudo caminhando bem, e a gente se esquece de se arrepender pelos nossos pecados. A gente se esquece de pedir ajuda ao Espírito Santo para ter entendimento de coisas que nós fazemos e que está errado. No início eu falei sobre a falsa certeza da salvação. Meu irmão, um cristão de verdade, ele reconhece que existem pecados que ele precisa se arrepender diariamente. A nossa natureza nos leva a esquecer dessas coisas. Por isso que nós precisamos ter um contato diário com a palavra de Deus, porque é somente assim que o Espírito Santo vai te confrontar e vai colocar luz sobre a sua vida. Sabe quando você está em casa, não sei quantos aqui, eu acredito que muitos, eu tenho um filho pequeno e assim, a casa fica meio bagunçada, natural. E a luz fica apagada e você acha que está tudo no lugar. Quando acende a luz, você vê que é uma roupa que está ali, os brinquedos que estão espalhados. E na sua e na minha vida é a mesma coisa. Quando o Espírito Santo ele coloca a luz dentro de nós, algumas coisas que estavam ocultas, elas começam a aparecer. Na última semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Estava conversando com a minha esposa. Vamos dizer que vocês estavam na posição dela, e atrás de mim tem uma janela. E aí, a gente conversando e tal, aí do nada ela fez uma cara de espanto. Deus tem misericórdia, o que é aquilo na janela? Aí eu já senti um arrepio na espinha aqui, que deve ser alguém, alguma coisa. Mas eu firmei e olhei para trás. Quando eu olhei, tinha uma cabeça desse tamanho assim, de um gato, na janela. E eu falei assim, gente, esse gato, tipo ele olhando, o que vocês estão conversando aí? E aí, me veio à memória o seguinte, rapaz, a ração da cachorra está sumindo já tem um tempo, durava 1 mês e está durando 20 dias. Já vi a revelação do Espírito ali na hora, o gato está comendo. Eu fui correndo para a área que fica a ração do cachorro e adivinha, estava vazio. E eu tinha acabado de botar comida. O gato tinha o dia, a hora certinha de ir lá para comer a comida da minha cachorra. E aquilo ali me trouxe uma reflexão quando eu estava trazendo essa mensagem. O que nós estamos alimentando que está oculto, que está nos roubando tempo com Deus? Que está te roubando a salvação? Que está te roubando o relacionamento com o Pai? Será que não tem um gato aí dentro que está comendo isso e você não está percebendo? Queria compartilhar com vocês outros 3 textos. Não precisa projetar, não. O primeiro texto está em Marcos 1,15. Diz assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quem falou isso foi João Batista. O segundo texto, Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o terceiro texto está em Atos dos Apóstolos 2,38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberam o dom do Espírito Santo. Você percebe aqui, nos 3 textos, o que tem em comum? O que tem em comum é que a mensagem da igreja primitiva se balizava em 2 coisas que tem nesse texto.
Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Eu fiz uma pergunta para minha irmã, até para Melissa também eu fiz essa pergunta. Fiz a pergunta para algumas pessoas. Edno, um exemplo. Não é para responder não, é pergunta retórica, só para simbolizar aqui. O que vem primeiro? A fé ou o arrependimento? Já se fez essa pergunta? O que vem primeiro? A fé ou o arrependimento? Nas duas respostas, que não são coisas que a gente fica pensando sempre, né? De pronta, bate pronta assim, às vezes você responde sem pensar. As duas pessoas que eu perguntei responderam: é a fé, porque você não tem como se arrepender se você não ter fé. Mas se a gente olhar esses 3 textos aqui, e alguém que já estudou teologia, Fonseca, Glautinho, vão concordar comigo, segundo a palavra de Deus, se você pegar as cartas de Paulo, se você pegar a forma que a igreja começou, sempre vinha uma palavra de exortação. Nós somos pecadores, nós precisamos ter um contato com o eterno. Você faz coisas que desagradam o coração de Deus, você faz coisas que podem te levar para o inferno nesse momento se você morrer. Uma mensagem pesada de se ouvir. João Batista pregava isso no deserto, as pessoas iam lá para ouvir ele. Jesus também pregou isso, Pedro pregou isso. E essa foi a primeira mensagem que Pedro pregou depois que eles foram enviados, depois que veio o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E 3.000 pessoas foram alcançadas, o texto diz. No capítulo 2, no versículo 24, diz que 3.000 pessoas foram alcançadas. E por que eles falavam arrependam-se? Por quê? Primeiro vem o arrependimento e depois vem a fé. Aí, nessa conversa que eu tive com elas, veio o debate. Não, mas como assim? Eu tenho que ter fé primeiro. Sim, existem 2 tipos de fé. É a fé que está dentro de você, fé em qualquer coisa. Quer ver? Quando você vai assinar no cartório, o tabelião ele diz, dou fé que é verdade. Aquilo ali é fé. Ele acredita que aquilo é verdade e a palavra dele conta. Mas existe um outro tipo de fé, que é a fé que o próprio Deus gera dentro de você. Você não tem capacidade, irmão. Eu não tenho capacidade de salvar a mim mesmo. Nós precisamos de um Salvador. Você e eu não temos capacidade de gerar uma fé dentro de nós capaz de acreditar que alguém ressuscitou dos mortos. Gente, tem que ter muita fé. Você vê morto ressuscitando por aí? Você não vê. Nenhuma das religiões que existem no mundo hoje são pautadas em um Deus que ressuscitou dentre os mortos e vive hoje e voltará. Nenhuma religião prega isso. Só o cristianismo prega isso. Através de uma mensagem uma mensagem poderosa de confronto de que nós somos pecadores, o Espírito Santo abre os nossos olhos e a gente começa a ver, realmente, eu sou um pecador. Eu mereço o inferno. Não se iluda, você não merece o céu. Deus, por misericórdia e graça, através da fé, porque sola fide, somente pela fé você alcança a salvação em Cristo. É uma fé que Ele coloca dentro de você e dentro de mim. Mas Ele não coloca essa fé sem antes ter um arrependimento sincero. Sabe por quê, meu irmão? Não sei quantos já tiveram experiência de plantar alguma coisa, eu já contei isso aqui outras vezes. Tem todo um preparo da terra para você plantar, não é de qualquer jeito, você joga a semente lá e vai crescer. Não, precisa preparar a terra, tirar as impurezas, tirar pedra, regar. Esse tirar as impurezas, esse regar, colocar um enxerto ali, isso é o arrependimento que produz. Quando você se arrepende, você diz, Espírito Santo de Deus, eu reconheço que existem pedras nesse solo que precisam ser removidas. Existem impurezas aqui dentro que precisam sair. E o Espírito Santo vai e tira. E aí ele planta a fé dentro de você e dentro de mim. É por isso que o arrependimento, ele vem primeiro. É por isso que nós precisamos nos arrepender dia a dia. A gente só pode acessar a presença de Deus através de um arrependimento. Deus só vai colocar uma fé salvadora dentro de você e dentro de mim se a gente se arrepender. E isso, irmãos, é diário. Isso é diário. Eu creio que agora talvez o Espírito Santo esteja te abrindo a mente para coisas que você faz e que desagradam o coração de Deus.
Porque se a gente vê esse ambiente de culto apenas como um entretenimento, um encontro entre amigos, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas se não houver arrependimento aqui, nesse lugar, é como se a gente não estivesse aqui. Eu acredito na igreja como casa de salvação. É um lugar onde você vai ter a sua mente transformada. É um lugar onde o Espírito Santo vai trazer luz sobre você e sobre mim. E nós vamos enxergar coisas que a gente achava que estava tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. E precisa mudar urgentemente. Nós precisamos mudar urgentemente. Outro dia eu estava pregando para uma pessoa e ela chegou, eu cheguei para ela e falei assim, cara, você já passou muita coisa, né? Ele contando os casos dele, que era muito doido quando era mais novo e tal, ele não é convertido. Eu cheguei para ele, cara, eu acredito que em algumas situações, depois de fazer isso, você sentia um vazio dentro do seu coração. Aí ele, não sentia não. Eu falei assim, claro que sente, cara. Você é um semideus, então, não precisa de nada, não tem um vazio que não preenche. Todos nós temos isso. Eu não quis ser deselegante ali e falar, claro que tem, cara, claro que tem, não quis fazer isso. Mas a verdade é que nós negamos isso a todo tempo. Nós negamos que somos maus. Talvez você está pensando, essa palavra não é para mim hoje não. Essa palavra de arrependimento, sou crente há mais de tantos anos, venho na igreja todo dia, vou no PG, não avanço o sinal vermelho, paro na faixa de pedestre para as senhorinhas passarem, compro bala no sinal, muitas outras coisas legais que você faz, mas é apenas um valor moral da sociedade. Um agnóstico, um budista, um satanista pode ter tudo isso. Se for pautar por isso, talvez existem pessoas que não estão aqui que são mais cristãos que nós, se pautarmos por regras morais. Mas o evangelho não se trata apenas de regras morais. Se trata de um reconhecimento de que nós não merecemos, apesar de coisas boas que fazemos. Talvez você esteja pensando ainda, eu sou uma pessoa boa ainda, Caleb, obrigado pelo toque. Mas vamos fazer um teste. Vamos pensar assim. Você já falou bem feito quando você viu uma cena de um bandido se dando mal? Talvez sendo morto a tiros, brutalmente. Você falou assim, bem feito. Era isso que ele merecia mesmo. Em outras palavras, você está dizendo, justiça para ele e misericórdia para mim. Porque se nós oramos por justiça, todos nós vamos para o inferno. Isso é pesado, mas é verdade. Se nós orarmos por justiça, todos nós seremos condenados ao inferno. Mas a misericórdia de Deus nos alcança. E nós temos que orar por misericórdia, porque através dessa oração nós vamos alcançar a salvação em Cristo, mediante a fé que Ele vai colocar dentro de nós. Outro teste, vamos fazer o seguinte, talvez eu não tenha convencido você ainda, talvez o Espírito Santo não tenha convencido você ainda. Vamos fazer um teste, vamos pegar as últimas 24 horas que passaram, vamos transformar isso em vídeo e vamos botar aqui no telão. Vamos? Você acha que vai ser legal? Vai dar problema? Você vai se sentir envergonhado por coisas que você pensa? Eu lembro de uma frase que eu ouvi na Escola do Clamor quando eu fiz, em 2010, que o maior gesto de adoração que você pode oferecer ao Senhor é quando você tem uma oportunidade maravilhosa de pecar. Você vai satisfazer a sua carne. Ninguém vai ficar sabendo. É só você e o diabo, no caso, né? Só você e o seu pecado. É o seu momento de recreio. Ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus que no caso você deveria esconder, você não consegue esconder nada. Eu não consigo esconder nada. O principal gesto de adoração que você e eu podemos oferecer ao Senhor é dizer não para o pecado. E se você disse sim para o pecado, saiba que existe um advogado no céu, que ele pode estar diante do Senhor agora, defendendo você. Assim, não, eu morri por ele. E se nós nos arrependermos de coração, ele é fiel e justo para nos perdoar. Em Romanos 3, 23, Paulo diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eclesiastes 7, 20 diz, não há um justo sequer na terra, ninguém que pratique o bem ou nunca peque. Eu acho que já está claro que todos nós precisamos nos arrepender. Eu acho que já está claro que nós precisamos
permitir o Espírito Santo jogar luz dentro de nós para enxergarmos coisas que desagradam o coração de Deus e nos impedem de viver o novo. A palavra arrependimento, nesses 3 textos que eu li, o de João Batista, o de Jesus e o de Pedro, a palavra arrependimento significa metanel ou metanoia. Metanoia, irmãos, significa arrependimento. Metanoia é mudança de mente, é uma mudança na sua mentalidade. Mas existe algo que se confunde um pouco com o arrependimento. Eu queria falar um pouco sobre o remorso. O remorso é uma tristeza por algo que foi feito, mas ainda não foi descoberto. Porque quando é descoberto, parece que a ficha cai e a pessoa se dá conta de que estava errando mesmo. Um exemplo muito claro é quando um dos cônjuges está cometendo um ato de adultério. Ele acha que está tudo bem e vai levando a vida. Até que em algum momento, por o pecado emburrecer a pessoa, emburrecer o ser humano, alguém vai descobrir. E quando é descoberto, aquele remorso por saber que estava fazendo algo errado, mas não foi descoberto, ele migra para um arrependimento. E nesse caso, talvez seja um pouco tarde, porque não tem muito o que fazer quando é descoberto numa situação dessa. Existe um exemplo bíblico que ilustra muito bem isso. Lá no livro de 2 Samuel, a gente vê Davi. 1 Samuel tem a história de Davi antes de ser rei. 2 Samuel é a história de Davi depois de ser rei. Algumas atitudes de Davi, depois de rei, fizeram ele sofrer muitas consequências ruins. E uma delas foi quando ele resolveu não ir para a guerra, era tempo de guerra, ele ficou no palácio e ficou lá fazendo nada, ficou lá tranquilão e viu Betseba tomando banho. E em seu coração ele desejou ela, ele não deveria estar naquele lugar. E ele desejou ela e adulterou com Betseba. E ele ficou quietinho na dele. Gente, cá para nós, Davi sabia que estava errado. Gente, até meu cachorro sabe quando ele faz xixi no lugar errado. Estava falando isso com a Melissa. Você acha que um ser humano não vai saber o que ele está errando? Sabe sim. Às vezes ele sente remorso e vergonha e não expõe. E por isso não vem o arrependimento. Mas Davi, ele sentia esse remorso. Até que o profeta Natã chegou até ele e confrontou ele. Ele disse, imagine que uma pessoa tenha muitas ovelhas. Ele é abastado de ovelhas. Só que ele viu uma outra pessoa que tem apenas uma. E ele tomou essa ovelha dela. O que se faz? Davi se encheu de fúria e disse, digno de morte essa pessoa. E Natã chegou para ele, pois essa pessoa é você. Ali, a luz veio, igual uma luz dessa. E ele começou a enxergar o pecado dele. Davi sentiu remorso. Ele estava anestesiado pelo pecado. Mas quando ele foi confrontado pelo Espírito de Deus, a anestesia passou. E, meu irmão, quando a anestesia passa, dói. Quem já foi no dentista, tem dentistas aqui, bota anestesia, faz tudo, mas vai passar anestesia, vai vir uma dor terrível. E o arrependimento é uma dor terrível. Nós precisamos sentir essa dor, a dor de estar afastado da presença de Deus. Salmo 51 vai relatar o que Davi sentiu quando ele percebeu que ele estava em pecado. Eu vou ler para você, Salmo 51, versículo 1. Deus, tem misericórdia de mim por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e você tem razão em me condenar. No versículo 10, Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto
a obedecer. É um texto impactante, porque no remorso não tem percepção de perda. Tudo está bem até que seja exposto. Agora, no arrependimento, existe uma profunda tristeza pela perda. Perda de bens materiais? Não. Perda de alguma outra coisa palpável? Não. Aqui a gente está falando de uma perda da presença de Deus. A maior perda que o pecado faz com o ser humano é a perda da presença de Deus. E é muito triste a gente aprender a conviver sem a presença de Deus. Talvez algumas pessoas aqui estejam numa situação parecida. Aprendeu a conviver com o pecado. E Deus está distante há muito tempo e não se dá conta. Meu irmão, não deixa para depois. Faça hoje. Se arrependa hoje. Junto comigo. Eu não sou melhor do que vocês, não. Glautinho não é melhor que vocês, não. Pastor Rafael também não. Todos nós somos pecadores. Pecadores em quê? Tem gente que recebe troco errado e está tudo bem. Errado para mais, porque para menos reclama. Sabe, irmãos, pequenas corrupções tomam conta da nossa vida diariamente e a gente acha que está tudo bem, mas estamos entristecendo o coração de Deus. Estamos dando um mau testemunho e é tempo da gente se arrepender disso. É tempo da gente olhar para Jesus e falar: Senhor, eu preciso da tua luz em mim. Queria chamar o pessoal do louvor. Já pode subir o pessoal. É preciso a gente ter esse entendimento de que nós somos pecadores, que se a gente não tiver esse entendimento, a gente está banalizando a morte de Jesus na cruz, porque a morte de Jesus na cruz, querido, não foi para você ter uma vida confortável aqui, não. A morte de Jesus na cruz não foi para você vir aos domingos apenas e não ter uma mudança de mente. A metanoia significa mudança na mentalidade. Aquilo que você tinha uma motivação para fazer, mudou a motivação e você não faz mais. Quem promove isso não é você porque você quer, é o Espírito Santo, a partir de um arrependimento. Por isso que essa mensagem hoje se chama Chamados ao Arrependimento. Eu queria te convidar nesse momento a você estar fechando seus olhos. Ao sermos confrontados com o pecado, a gente começa a enxergar que nós realmente somos pecadores. E se nós não entendermos e não vermos que nós somos o maior pecador que conhecemos, a gente se conhece muito pouco. Porque você sabe coisas sobre você que ninguém sabe. Você sabe falhas suas que ninguém sabe. Mas o Espírito Santo conhece. E nesse momento está trazendo luz para você ver. Para você ver com clareza. E através de um profundo arrependimento, a semente da fé que o próprio Deus vai plantar, vai crescer e vai frutificar. Esse é o momento, querido, de você confessar os seus pecados. Se você pode, e assim deseja, pode ficar de joelhos. Se você prefere, só abaixe sua cabeça. Faça sua oração ao Senhor. Seja sincero diante do Senhor. Clame para que Ele tire a anestesia e você sinta a dor pelo pecado. A dor do pecado. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Aleluia, ore ao Senhor.